que às vezes nós temos que obedecer a determinadas coisas, há dentro de nós uma reação natural de não querer obedecer. Eu não sei se acontece com você, mas nós vamos ver isso aqui. Essa reação, ela precisa ser avaliada. E hoje eu quero tentar falar de uma área que não é a minha área, mas mostrar que aquilo que a Bíblia já ensina há milhares de anos a respeito de obediência em amor. Por que nós temos dificuldade de obedecer? Né? Porque essa rebeldia dentro de nós, logo que a gente recebe uma ordem, dependendo de onde essa ordem atinja, a nossa reação é: não quero, né? Não dá para mim, não vou. Ou, às vezes, uma coisa que a gente deveria dizer não, a gente diz sim. Então hoje eu quero avaliar isso com vocês, porque a Bíblia diz assim: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando você aceita Jesus, é proposta uma carreira. Que carreira? Uma carreira espiritual, uma carreira de crescimento, de avanço. E o que eu quero abordar com você aqui esta noite vai te ajudar muito nessa caminhada, porque nós vamos aqui avaliar essa questão de obediência, de um ângulo talvez que você nunca tenha visto. Muitas pessoas dizem assim: mandou, tem que obedecer e pronto. Mas eu por ser uma pessoa rebelde, né, não tanto hoje, mas no passado muito mais, eu nunca aceitei que tem que ser assim, porque tem que ser assim. Quem aqui gosta dessa explicação que muitas vezes nós damos aos nossos filhos? Não faça isso. Por quê? Porque tem que obedecer e pronto. Eu sei que nenhuma mãe, nenhum pai aqui fala isso para os seus filhos. E a criança fica: tem que ser, mas por quê? E aí, isso vai criando dentro dela uma série de questionamentos da capacidade daquele pai, daquela mãe, ou daquela pessoa que tem autoridade sobre ela, de que se ela sabe o que está fazendo ou se ela sabe o que está falando. Por isso, o ensinamento que eu estou dando aqui é um ensinamento que vai te facilitar muito aspectos de relacionamento com as pessoas. Porque quando a Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo, então você tem que conhecer você primeiro, para que depois você comece a entender também o seu próximo. Será que eu posso ouvir um amém? Então hoje eu vou falar um pouquinho só desse conhecimento pessoal que nós temos que ter e que a Bíblia nos motiva e nos ensina a ser. Eu vou começar a falar que há um texto na Bíblia que mostra a reação de dois filhos. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, versículo 28 a 32, quando nós temos aqui a parábola dos dois filhos. Mateus 21, 28. Diz assim: o que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Então o pai deu uma ordem: filho, vai lá trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor. Porém, não foi. Vamos lá. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, o que ele fez? Foi. Que coisa, hein? Continuando aqui. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Uau! Você não sabe o que significa essa expressão publicano e meretriz. Meretriz você sabe o que é? Prostituta. Publicano
era o camarada que cobrava imposto dos judeus para os romanos, porque os romanos dominavam a Judéia naquele tempo. Então era o cara que todo mundo tinha raiva dele, porque ele, sendo judeu, cobrava dos judeus para o romano. Então ele era aquele cara amaldiçoado, repelido, desprezado pela sociedade. E Jesus está dizendo assim, olha só, que este assunto de obedecer é tão sério que uma pessoa que seja um publicano, um cobrador de imposto, um cara que roubava, porque normalmente eles roubavam, cobravam a mais, ficava. Isso é antigo, hoje está se repetindo, mas é antigo isso. E meretrizes eram prostitutas. Como é que pode uma prostituta, um camarada ladrão, um cara desalmado, sem valor patriótico nenhum, ele preceder alguém que é religioso no reino de Deus? Isso aqui é tão sério, né, que Jesus termina dizendo assim: porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, vendo o quê? Mesmo vendo os sinais que Jesus fez, não vos arrependeste, afinal, para acreditardes o quê? Nele. Gente, nós estamos falando aqui de uma situação que me despertou muito. E o que me despertou aqui foi o seguinte: um filho diz que vai e não vai. Outro diz que não vai e vai trabalhar lá na vinha, na área agrícola do pai e tal. O que aconteceu nesse processo? Que um disse que ia e outro disse que não ia e foi. Foi isso que eu tentei entender a respeito de obediência. Porque ambos foram chamados a obedecer ao Pai. E nós precisamos entender o que se passa dentro de nós, na nossa psique, quando nós reagimos com rebeldia ou com covardia. No caso do filho que disse que ia e não foi, foi covarde diante da decisão que ele disse para o pai, e o outro que foi rebelde, disse não vou, mudou e acabou obedecendo. Então nós temos que entender esse processo, por quê? Porque ele é entendido de dois pontos de vista. Primeiro, do ponto de vista humano. Há um processo na psique humana que acontece quando você recebe uma ordem. E há também uma explicação bíblica, espiritual, em relação a isto. Então, nós vamos voltar a colocar, vou pedir aqui que alguém ajude a Vitória, colocar essas cadeiras aqui na frente. Vocês sabem que eu sempre que vou explicar esses termos, eu preciso que você me acompanhe. Dia desse eu estava conversando com a Vitória está fazendo psicologia, e eu falei assim, filha, eu estava lendo um livro, e o camarada falou sobre id, ego e superego, você pode me explicar? Ela começou a me dar uma explicação do que seria isso. Eu falei assim, mas a Bíblia chama isso de outros nomes. Porque, à medida que ela foi me explicando, eu fui verificando que era similar ao que a Bíblia falava sobre corpo, alma e espírito. Então, só para você saber o que acontece na sua psique quando você recebe uma ordem, eu convidei a nossa atriz, né, ela mesma, para interpretar esse papel. E tinha que ser ela, porque é ela que entende até melhor do que eu sobre o assunto, né? Então, o ser humano, ele é composto pela Bíblia de corpo, alma e espírito. Por acaso, não sei se o Freud copiou da Bíblia ou não, ele chegou numa das teorias dele sobre a psique humana, a conclusão de que o homem tem três partes nessa psique: o id, o ego e o superego. Então, quando você vai estudar psicologia, essa teoria de Freud ela é muito bem aceita pela maioria, embora haja quem conteste, como sempre. Mas, o que acontece? Nós verificamos, na medida que eu fui
fui lendo sobre o assunto, resolvi fazer uma pequena pesquisa, percebi que era um processo que acontecia dentro de nós, enquanto nós agimos em relação ao exterior, a resposta que a gente dá e a obediência ou não. Então, nós vamos colocar aqui essas 3 cadeiras, representando o id, o ego, o superego, o corpo, a alma e o espírito, tentando dar a você um entendimento sobre isso, porque na medida em que você entender isso, você vai começar a aprimorar áreas da sua vida em termos de obediência e de relacionamento com as pessoas. Será que eu posso ouvir um amém? Então vamos lá. O id trata, né, dos instintos primitivos. É o ser animal do homem. É aquele homem instintivo. É aquele homem que tem um instintivo de proteção. Por exemplo, uma pessoa vem para bater em você, você nos diz, não, vamos conversar. O que você faz? Você tenta segurar a mão da pessoa, você tenta desarmar a pessoa, porque instintivamente você se protege. Às vezes faz isso sem pensar em nada, né? Então, é o id. O id é o ser primitivo. É aquele ser que reage assim. E nós vamos verificar que tem muito ser primitivo no nosso meio, né? Quer ver? Vamos lá. Ocupa ali o lugar do id, né? Quando nós recebemos uma ordem, olha o que pode acontecer e o que acontece dentro da sua cabeça, né? Por exemplo, eu dou a seguinte ordem. Amanhã, quem é que dá a ordem, pastor? A necessidade, as circunstâncias da vida, né? E isso que eu vou falar tem a ver com isso. Por exemplo, amanhã tem que trabalhar, né? Mas amanhã é o quê? Sim. Quando essa lembrança vem do nosso pensamento, amanhã eu tenho que trabalhar, qual é a reação do id? Amanhã eu não vou, não. Amanhã é segunda-feira, estou muito cansada, a partir de terça-feira eu trabalho. Mas amanhã eu preciso dormir, quero descansar, ver uma televisão, comer. Mas eu não vou, não vou mesmo. Com certeza eu não vou. Certeza que eu não vou. Aí o ego vai, lá dentro da sua cabeça tudo isso está acontecendo. Diz o seguinte. Mas eu preciso trabalhar. Eu tenho que pagar light, tenho que pagar água, eu tenho que colocar o poste na igreja, então eu preciso ir trabalhar. Pensando melhor, eu acho que eu vou sim. Eu acho que eu vou. Estou vendo ainda. E o superego? Eu tenho que ir com certeza. É a minha sou obrigada a trabalhar, eu tenho que ir porque eu me comprometi, eu sou certa, eu sou uma pessoa íntegra, eu vou trabalhar com certeza, eu não posso nem pensar na hipótese de não ir. Doente, viva, morta, eu vou. Ok. Então, você viu que esse processo não acontece assim, nessa velocidade que nós estamos fazendo aqui. Isso é questão de milhares de fração de segundos. Isso acontece. Lembra que eu comentei aqui que Deus fez o homem um ser livre e deu ao homem liberdade de quê? De pensamento. E até falei que a cobiça começa onde? Né? Nessa liberdade de pensamento. As boas ideias também começam onde? Nessa liberdade de pensamento. Somos seres pensantes. E por ter essa liberdade de pensamento, acontece isso. Só que tem um detalhe. O id, ele é influenciado pela nossa natureza, pela nossa carne. Ele é influenciado pela nossa carne. O ego, ele é algo que é, digamos assim, construído, influenciado. O ego seria a nossa alma, onde você tem vontade, emoção, e o que mais? Vocês lembram disso? Razão, vontade e emoção. Isso compõe o ego. E o superego, que nós chamamos do espírito, onde Deus fala no nosso espírito, é o lugar aonde vem aquelas convicções de ordem moral, de ordem espiritual, e ela é, vamos dizer, aquilo que muitas vezes nos culpa, mas também muitas vezes nos livra. Vai depender de como esse superego vai ser desenvolvido, ok? Então, vamos só para você entender um pouco mais. Digamos que você receba a seguinte ordem. Vamos lá.
você precisa fazer exercício, porque você está gordinho, está com a saúde ruim. Olha a resposta do ID. Não vou mesmo, gente. Afinal, que gordura é sinal de gostosura. Não vou levantar. Estou cheia de varizes, não vou mesmo fazer exercício. O ego, por sua vez... Eu vou. Mas aí eu vou começar de pouquinho em pouquinho. Hoje eu dou uma caminhada de 5 minutinhos, depois eu dou uma corridinha. Foi um dia sim, um dia não. Eu vou tentar. E o superego? Eu vou certeza. Saúde em primeiro lugar. 5h30 da manhã eu tô correndo lá na Praia da Freguesia. Com certeza eu vou, com chuva, com sol. É saúde. Tem que ir. Esse processo, dependendo do que esteja dominando você, você vai seguir uma ou outra orientação. E vai usar a alma para realizar isso. Porque é através da alma, da psique, da alma que a gente vai concluir a nossa vontade. A vontade pode estar a serviço da alma ponderada, pode estar a serviço do id, que é primitivo e carnal, ou pode estar a serviço também do superego, que é aquele que coloca os parâmetros fundamentais da nossa existência. Pastor, e como é que são conseguidos esses parâmetros? Através da cultura, através da religião, através da leitura, tudo isso vai firmando aqui posições muito firmes dentro de nós. E uma das coisas que você precisa entender é que quando uma pessoa nasce de novo, que ela tem um encontro com Jesus, preste bem atenção, esse encontro é o toque de Deus, é no superego. Porque Deus tem que desmontar, às vezes, uma série de conceitos errados que você admitiu na sua vida pela cultura, pela leitura, pelo aprendizado de vida, e que essas coisas estão fazendo com que você viva afastado de Deus e a sua vida não dê resultado. Então, o primeiro lugar que o Espírito Santo toca, ele entra, é lá no superego, no espírito da pessoa. Tanto é que quando a gente se converte, nós temos uma reação muito interessante, assim, caramba, agora eu estou entendendo a Bíblia, agora eu estou entendendo certos valores, agora eu estou entendendo por que isso, porque antes, pelo superego, a gente só via a religião, só via as coisas humanas, mas quando o Espírito Santo entra no superego da pessoa, ele dá clareia, tanto é que a Bíblia diz que a pessoa andava cego e ela passa a enxergar. O que é isso? Ela é tomada de valores do céu nesse superego como a orientação para a sua vida. E não mais aquela cultura familiar, a cultura do país. Se você perguntar para um muçulmano se ele tem, por exemplo, algum peso de consciência de ter 3, 4 mulheres, ele vai achar normal. Porque aquilo faz parte o quê? Da cultura dele. Você está entendendo? Então, como é que eu vou quebrar uma coisa cultural desse tipo? O cara se converte ao cristianismo. Só o Espírito Santo para fazer isso. Por isso que ninguém converte ninguém, porque quem converte é o Espírito Santo. Porque humanamente é impossível você fazer essas coisas. Uma outra coisa para você entender. Por exemplo, passa uma propaganda na televisão, um convite, né? Nós vimos isso muito no carnaval. Venha no bloco da Preta Gil, não sei o quê, do bloco da Ludmilla e tal, e a pessoa está assistindo aquilo. Estou falando em termos gerais, irmão. Não estou falando só para crente, não. Estou falando para o ser humano. Será que eu posso ouvir isso, amém? O que tem crente? Eu não faço isso. Ó, superego religioso. Fica quietinho aí, tá? Vamos lá. Então, o que acontece? As pessoas dizem assim, que boa ideia, eu acho que eu vou lá no bloco. Aí o que o ID falaria sobre isso? Partiu! E o ego? Eu vou ficar só um pouquinho, não vou beber, vou voltar mais cedo, porque amanhã eu trabalho. E o superego? Tá maluca? Eu vou ficar em casa, vou ver o desfile das campeãs. Não, trabalho amanhã, não posso ir não. Ficar de ressaca, nada disso. Vou ficar em casa. Viu mais uma vez? Esse processo acontece dentro de nós. Mas eu vou apimentar a coisa agora, porque eu estava falando só suave. Agora eu vou falar um pouco mais pesado, que é uma área que atinge muita gente. Olha só.
Passa um camarada saradão, tanquinho, eu sou máquina de lavar, né? E você, mulher, olha. Tem até homem que olha também, mas eu não vou entrar nesse contexto, tá? Porque, tá? Se você, eu vou botar uma foto minha, saradão, minha filha conseguiu produzir. Eu, Hugo, Tito e Adriano, tiramos a fotografia assim, dos três assim, um tanque maior que o outro. Era a máquina de lavar, mas ela fez um aplicativo lá que eu apareço fortão e tudo. Eu falei, o que a internet produz? Tem gente comprando muita coisa enganada aí. Bota fotografia bonita. Estou com tatuagem ainda, né? Se você vê uma coisa dessa, é mentira, viu? Porque... Então, aí a mulher vê aquele cara saradão lá. Olha só como é que reage o Ide. Caraca, aí, Deus me livre, mas quem me dera, hein? Jesus. E aí o ego. Ah, eu olhar no mato, mas eu não vou ficar olhando muito não, porque vão pensar que eu sou... Não vou olhar muito não. Só de rabo de olho. Mas não vou olhar muito não. E o superego? Ixi, deixa eu virar pra lá, pelo amor de Deus, sou comprometida. Nada a ver. Então, eu estou mostrando para você como é que se trabalha dentro da nossa mente. Quer ver? Vamos inverter isso também agora. Ah, pastor, falou só das mulheres e os homens. Os homens é pior. Né? Uma vez minha esposa perguntou para mim assim, se quando passava uma mulher muito boazuda, formosura e tal, se eu olhava, eu falei assim, ó, se eu estiver na carne, você já aprendeu. Na carne a minha reação será de um animal. O animal homem, que olha naturalmente. Agora, se o cara fica olhando o tempo todo, ou olha e depois diz, agora vou olhar de novo, aí ele já entrou em outro processo, porque ele já está processando aquilo que a natureza, o carnal dele, humana, animal, fez, ele já começou a admitir dentro do seu ego. Então vamos lá. Passou, né, aquela moça bonita, caprichada, você vê, você está lá igual o ventilador, ali olhando as coisas, a paisagem, e passa ela. O que acontece com o It? Você logo... Ah, isso lá em casa, né? Tem quem fale isso. Mas aí, logo a seguir, o ego, o que fala? Ai, não vou olhar não. Vou olhar, não, já estou processando. Estou processando várias coisas na mente, já, mas eu vou parar de olhar. Aí começa a cantar até um hino, né? Passando pela prova, dando glória a Deus. E aí o superego? Opa! Vou olhar para minha esposa. Vou ficar olhando para minha esposa, vamos pecar. Ok. Você está entendendo o que eu estou falando? Quer ver? Uma outra ordem. Vamos à igreja. Alguém, né? Hoje é domingo, ou domingo que vem nós vamos à igreja. Reação do It. Não, vamos não. Hoje tem churrasco e depois eu quero ver o Fantástico, que o Fantástico está lá com uma minissérie maneira. Hoje a gente não vai não. De manhã é churrasco, de noite é Fantástico. Será que tem gente nessa igreja reagindo ao ID assim? Aqui não. Mas aí o que acontece logo a seguir? O ego. A gente vai de manhã e de noite eu vejo o Fantástico. E aí o superego? Eu vou de manhã e vou de noite, vou ofertar nos 2 cultos, vou louvar nos 2 cultos. Amém. Preste bem atenção no que eu estou falando. Quando a pessoa anda movido, o seu superego é movido pelo Espírito Santo, ele tem essas firmezas de fé. Quando a pessoa, a Bíblia diz assim, quem anda na carne não pode agradar a Deus. Andar na carne é eu andar movido pelos meus instintos. Você já viu pessoas que discutem por bobagem? Né? Começa um assunto e daqui a pouco uma discussão sem precedente. Como é que você acha que reage o ID a uma provocação?
a pessoa fala uma coisa que você não gosta. Como é que o id reage? Vamos lá. Você reage na mesma velocidade, que é dar logo um chega para lá na pessoa. Bateu, levou. Né? Já viu pessoas falando isso? Bateu, levou. Essas pessoas andam dominadas pelo id. Ok? Mas olha o ego, quando o ego está... Como é que é isso aí? Não, vamos conversar. Você falou assim, vamos conversar. Isso. E o superego? Me perdoa, o que eu errei? Pode falar. Preste bem atenção, o que eu estou falando aqui é muito sério. Gente, isso acontece em várias áreas. Quer ver uma outra área que eu vou mostrar para você? O pastor diz assim, gente, a gente tem que ler a Bíblia, temos que ter um plano de leitura bíblica. Né? Aí como é que acontece isso na sua cabeça? Mas não ler a Bíblia, já sei os 10 mandamentos. Não preciso ler, não. Aí o ego logo... Vou ler o Novo Testamento primeiro. Vou ler João, depois eu vejo como é que vai ficar o resto. E o superego? Já li 3 vezes esse ano. Vou ler a 4ª. Para me alimentar, porque uma vez não foi necessário. Amém. Então, eu queria... Obrigado. Saúde de palmas à nossa atriz aqui. O que acontece? Essas reações acontecem dentro de nós, não pensadas, conforme nós vimos aqui. Mas você pode, relacionamento, começar a aprimorar. Perguntar assim, vem cá, como é que eu estou reagindo a esta situação? Gente, é claro, preste bem atenção, que o tempo amadurece as pessoas. Você de tanto levar paulada na cabeça, acaba um dia aprendendo. Mas eu aprendi que é melhor aprender com os erros dos outros do que com os seus. Você concorda comigo? Diga amém. Por esta razão, eu não quero que você sofra. Porque a obediência, ouça bem, a Deus, a obediência à palavra de Deus, ela traz paz no nosso interior. Você nunca tenha medo de obedecer a palavra de Deus, porque quando você obedece a palavra de Deus, você tem a garantia do garantidor. Que garantia? De que tudo vai correr bem. Então, não pense você que Deus, quando dá uma ordem para a gente faça diferente. Olha só, pastor, como é que eu posso ter na Bíblia um versículo que diga sobre corpo, alma e espírito, fazendo essa comparação com id, ego e superego? 1 Tessalonicenses 5:23. Olha só o conselho que a Bíblia dá a respeito desses 3 compartimentos da nossa psique. Preste bem atenção. Se fosse encontro de casais, eu teria falado aqui uma série de besteira, mas não posso falar que a igreja é mista. Mas quando o marido diz assim, hoje eu te pego, é id, ego ou superego? Então vai, meu filho. Então vai. Ok? O que tem aí? Vamos lá? 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. Guarde isso. O mesmo Deus de paz os santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados o quê? Íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que ter o cuidado de manter essa integridade do meu ser, irmãos. Eu não posso deixar que esse equilíbrio exista dentro de mim. Eu tenho te ensinado aqui há anos. Você já conhece essa frase, mas eu vou repetir aqui. O segredo da vida e do universo chama-se o quê? Equilíbrio. Equilíbrio, esse é o segredo. Então, eu tenho que, para manter esse corpo, alma e espírito íntegro, eu tenho que mantê-lo equilibrado. Então, a Bíblia é o manual do fabricante. Eu não sei como é que
com o nosso querido, é o nome mesmo? Freud. Como é que ele chegou a essa conclusão? Mas ao longo do tempo a ciência tem comprovado o que a Bíblia ensina há milhares de anos. Quando chega lá, mas a Bíblia fala sobre esse assunto. Apenas as pessoas não quiseram fazer o caminho mais fácil. A Bíblia é um manual do fabricante e só confirma, a ciência só confirma o que Deus já disse. É importante você entender isso. Agora, no texto que nós lemos lá no início, você lembra dos 2 filhos? Nós verificamos, no momento em que recebem a ordem, até a execução, houve uma inversão. O que diz que ia, não foi. E o que diz que não ia, foi. O que você acha que aconteceu com aquele id, o ego, o superego? Ou a carne, a alma e o espírito? O que você acha que aconteceu? Primeiro, com o primeiro filho que disse que ia, mas não foi. O que aconteceu? Alguém pode responder? Quem dominou a decisão dele? Foi o id. Embora a primeira resposta dele não foi do id. A primeira resposta dele foi o quê? Do ego. Ou do superego. Superego. Não, eu vou, é meu pai, eu vou, não, e tal. Aí, deu um espaço de tempo, o id começou a ser mais forte, dizendo, não vai nada, cara, tu vai ficar cansado, vai ter problema, tá cheio de coisa, de mato lá, muito trabalho, o sol tá quente, e aí ele não vai. Ele não diz para o pai que não vai, mas ele não vai. Porque o id convenceu ele. Aí, mas o outro que deu a resposta do id, que não ia, né? Ele foi movido pelo id. Concorda comigo? Diga amém. Não vou. Depois, o processo mental dele começou a mudar. E aí entrou o ego. Disse, não, rapaz, esse é seu pai. Teu pai quer o teu bem, isso também é de vocês, tal. E aí ele começou a ouvir e mudou de decisão. A minha pergunta para você é, quando você dá respostas às pessoas, quer no trabalho, quer em casa, quer ao próprio Deus, você tem dado respostas baseadas em quê? No seu id, na sua carne? Você tem feito o que dá na sua cabeça? Porque se você anda na carne, a Bíblia diz que o seu fim não será bom. Por quê? A pessoa que só anda na carne, ela vai começar a cometer uma série de erros. Então ela vai achar que pode ter outro homem ou outra mulher, ela vai achar que pode fazer isso e aquilo, ela pode achar que pode roubar, ela vai começar a dar vazão aos instintos dela. E uma pessoa que vive na base de responder aos instintos, essa pessoa está andando na carne. E a Bíblia diz que uma pessoa que anda na carne não agrada a Deus. E o pior, ela acaba ferindo outras pessoas. Mas há coisas que você tem que dar resposta. Há coisas que você tem que ter o id para avançar, pelo menos para dar o primeiro passo, né? Nós sabemos que a pessoa que não tem um id, que não tem essa natureza, ela acaba sendo uma ameba também. E Deus não nos chamou a ser uma ameba. Dá para entender isso? Diga amém. Aquela pessoa, não, está certo. Ela vai ficar traumatizada, sofrendo, ela não vai expressar quem ela é, também é o contrário. Mas imaginemos que a pessoa seja uma pessoa que ela reaja só na alma. Ela não tem essa reação do id, do primitivo, e ela muito menos está dando ouvidos ao superego aqui, ao espírito. Tudo com ela é racional. Essas pessoas correm o risco, irmãos, de criar um mundo que não existe. Porque ela não sente dor, porque quem sente dor é o id. O id dá tanta cabeçada que você, sabe? Agora não. A pessoa que vive no mundo virtual da imaginação, eu vou dizer uma coisa para você, é muito perigosa. Porque ela cria religiões, ela cria conceitos falsos, ela cria uma série de coisas, porque ela não tem a influência do superego,
ela não tem a influência do id, e ela faz um mundo que só existe na mente dela. E é uma pessoa que perde a sensibilidade, porque o id, ele não é só ruim, não. Esse animal aqui, instintivo, ele tem mais sensibilidade do que só a pessoa que vive pensando. Dá para entender isso? Diga amém. Porque ela sente a dor na sua própria carne, vamos dizer assim. E a pessoa que vive só na alma e não tem valores morais, ela começa a criar valores morais na sua alma que muitas vezes violam princípios de Deus. Eu tenho conhecido pessoas assim, pessoa que diz assim, não, eu não estou mais na igreja, mas eu agora não acredito só em Jesus. Não acho que a Bíblia é a palavra de Deus. Não acredito eu acredito em outras coisas. Essa pessoa, o que acontece? Por ela não ter um superego influenciado pelo Espírito Santo, ela começou a desenvolver pensamentos seus, religiões suas, valores seus, que muitas vezes vai contra certos aspectos da vida. Ou quando a pessoa também, ela se deixa influenciar demasiadamente pelo superego e acha que tudo que ela tem de valor é de Deus. É muito comum os religiosos terem esse problema. Porque nem tudo que está na religião é a vontade de Deus, irmãos. Jesus combateu de frente os religiosos na época dele. Porque eles tinham valores tão incrustados, tão firmes, que eles ignoravam o amor, eles ignoravam o próximo, eles ignoravam valores de relacionamento. Uma pessoa, quando ela está dominada pelo superego, não, tem que ser assim, assim que eu penso, eu nasci assim, eu vou morrer assim e tal. Essa pessoa, ela começa a se desligar. Porque ninguém suporta viver com uma pessoa que não tem a capacidade de perceber, de sentir como o id, de ter diálogo como o ego, porque o superego é tão dominador que não consegue. Então nós, filhos de Deus, quem é filho de Deus aí, diga amém. Nós temos que fazer o que a Bíblia diz. Nós temos que manter íntegro. E eu mantenho essa integridade quando eu mantenho equilíbrio. Eu queria ler um trecho da palavra de Deus que nos ensina como... porque o que podemos aprender, pastor, com essa parábola dos dois filhos? O que nós temos de aprender é dominar, equilibrar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Como é que se faz isso? A Bíblia dá a receita aqui. Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 8. Filipenses 2, de 1 a 8. Filipenses 2, de 1 a 8. Olha só, vamos lá? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, vamos lá. Completai a minha alegria. De que maneira? Primeiro, de modo que penseis. A Bíblia diz, pode andar dois juntos se não houver o quê? Eu tenho que alinhar os meus pensamentos. Você tem que alinhar pensamento com as pessoas que você trabalha, você tem que alinhar pensamento com as pessoas com que você convive em casa, você tem que alinhar o pensamento. Porque esse é um segredo. E alinhar pensamento não significa você fazer tudo que você quer. É você ter a capacidade de ouvir o outro, de entender, de compreender, de ver como é que pode ser feito aquilo. Será que eu posso ouvir um amém? Amém? Os que estão no id, digam amém. Então entra no superego e no ego. Amém? Vamos lá. Completai a minha alegria de modo que penseis as mesmas coisas. Tenhais o quê? O mesmo amor. Né? Nós sabemos que no final de tudo, o amor é o grande segredo da vida, em termos de convivência. Né? Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos o quê? De alma. Olha, nós temos que alinhar o nosso ego. Né? Você já ouviu essa expressão assim?
Você massageou o quê? O meu? O que é massagear o ego? Significa você falar alguma coisa que agrada aquela pessoa, que dá àquela pessoa tranquilidade. Então a Bíblia está dizendo assim, ó, que seja minha coisa, tem mesmo amor, sejais unidos de alma, tá? Então a alma aqui é o nosso ego, tendo o mesmo sentimento. Eu tenho que trabalhar essas coisas, irmãos. Eu tenho que trabalhar essas coisas. Eu não posso querer dizer assim, não, eu sou assim mesmo, é o id. Se quiser, comigo é assim. Não vai dar certo. Tem que ser trabalhado. Então, completai a minha... nada façais por partidarismo, por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores, o que a si mesmo. E vamos lá. Vou deixar para você meditar em casa sobre isso. Aqui é as receitas para você viver bem. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Não pensa só do teu lado, não. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Não é assim não, gente. Você sabe que a nossa sociedade brasileira está sofrendo com um problema porque esqueceu o que é viver em sociedade. As pessoas... Eu estava vendo uma cena, minha filha pega o BRT todos os dias, vindo da Barra para cá. E ela resolveu filmar, que ela sempre está falando, pai, você tem que ver. Parece um bando de loucos, de pessoas irracionais, querendo entrar, um empurrando o outro para entrar no BRT. Estão agindo como animais. Estão agindo só com o id. Não para pensar que pode derrubar, como já aconteceu, gente cair, se machucar e tudo. E ela filmou e mandou para mim, olha só, e tal. Então, o que está faltando na nossa sociedade? A nossa sociedade tem que agir menos como um animal primitivo e botar mais um tempero de valores do ego na alma, para que essa coisa entre em equilíbrio, porque a Bíblia está falando que nós temos que ter um ser harmônico. Dá glória a Deus, amém? Então, cadê o restante da palavra? Acabou? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que Jesus... Olha o que Jesus fez. Preste bem atenção. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, porque ele era Deus, o que ele fez? Não julgou como usurpação ser igual. Ele desceu ao nosso nível. Às vezes, para ter relacionamento, você tem que descer ao nível daquela pessoa. Como assim, pastor? Você tem que procurar entender, conectar com essa pessoa. Não, é do meu jeito. Não, peraí, não é nem do seu jeito, nem do jeito dela. Entra e comece a harmonizar isso. Diga harmonizar. Diga harmonizar. Você só está querendo ver do teu lado. Eu estou apavorado com essa onda de feminicídio aí. Eu estou apavorado com isso, irmãos. O camarada mata a namorada, mata a mulher. Jesus, o que é isso? Isso é porque a sociedade ultimamente só tem se preocupado com o id. Corpão, saradão, prazer, alegria, comida, isso tudo que o id gosta, é a nossa carne. Então as pessoas, elas estão tão carnais que elas estão voltando a ser animais irracionais. Estão perdendo a capacidade do ego de equilibrar isso e não tem valores. E está perdendo isso porque não tem valores no seu superego. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. O que ele fez então? Versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou. Você tem que abrir espaço dentro de você para as pessoas. Amém? Se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E para terminar, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, diga obediente, até a morte de cruz. Preste atenção, porque o encerramento dessa palavra é muito poderoso. Quando preparei isso aqui, eu parti desta frase aqui que eu vou dizer para vocês. Nós temos a possibilidade real,
porque fomos criados ser pensantes livres, de obedecer ou não. Todos nós temos essa capacidade. Quando abrimos mão do não obedecer em favor do obedecer, de livre e espontânea vontade, aí, nesse momento, acontece a obediência em amor. É esse tipo de obediência que Deus quer de nós. Ele não quer uma obediência porque você tem medo de ir para o inferno. Ele não quer obediência porque você é religioso. Ele quer uma obediência que você obedeça porque você resolveu ceder ao Espírito Santo e deixar que Ele oriente a sua vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração, depois dessa explanação toda. Aquelas pessoas que dizem assim, pastor, eu entendi qual é o processo que passa dentro de mim, e muitas vezes eu estou reagindo de forma errada. Quando eu deveria ser uma pessoa mais pautada, eu estou reagindo na carne. Quando eu deveria ser uma pessoa que tivesse mais sensibilidade, eu estou só com o meu intelecto respondendo aquilo. Quando eu deveria ser uma pessoa com os valores de Deus na minha vida, eu nem me lembro o que a Bíblia diz sobre aquilo. Eu não sei aonde há uma deficiência em você para alcançar esse equilíbrio do corpo, alma e espírito. Mas se você foi alcançado por essa palavra dizendo assim, eu preciso melhorar nessa área. Eu preciso melhorar. E diz, eu preciso da ajuda de Deus. Eu vou convidar você a vir aqui na frente. Nós vamos pedir a ajuda do nosso grande amigo, o Espírito Santo. E ele vai começar a te dar força e capacidade para vencer essas adversidades. Eu mesmo, enquanto preparava essa mensagem, eu orei, pedindo a Deus, Deus me ajuda. Eu preciso melhorar. Há muitas coisas em mim, Senhor, que eu devia reagir com o meu ego, com uma alma mais equilibrada, mas eu reajo na base do it. Talvez como eu, você também possa, às vezes, estar respondendo sem pensar. Responde o que vem na cabeça, porque se sentiu ofendido, atacado. E a Bíblia diz que na palavra branda, a palavra branda desvia o furor. Mas a palavra dura suscita, levanta a ira. Não posso ficar vivendo a vida inteira em guerra, irmãos. Nem eu, nem você. Nós temos que buscar a paz. Paz que excede todo entendimento, que é a paz de Jesus. E para haver essa paz com você mesmo e com os outros, muitas vezes você tem que ceder, muitas vezes você tem que se humilhar, não para dar ocasião ao pecado do outro. Não é disso que eu estou falando. Mas para haver diálogo, conversa. Há situações que não tem mais reparo, mas as situações futuras você pode fazer diferente. O único reparo do passado é perdoar e pedir perdão, mas marcar uma nova etapa, uma nova caminhada. Eu não sei aonde é que essa palavra te alcança. Talvez você esteja com tantos valores rígidos, religiosos dentro de você, que você, em vez de atrair as pessoas, você está espantando as pessoas. As pessoas não conseguem ver Jesus em você porque elas veem e sabem que Jesus é um Deus de amor, de paciência. E muitas vezes, por causa da rigidez das suas convicções, você acaba não dando espaço para amar e ser amado pelas pessoas. Às vezes você é tão racional que perdeu a sensibilidade do it, que perdeu alguns valores do superego.
Então você precisa destronar o seu ego e deixar o Espírito Santo ser entronizado aí. Meu Deus, eu não sei, mas eu sei que a tua palavra é poderosa para fazer infinitamente mais do que pensamos ou desejamos. Por isso eu peço agora que no poder do Espírito Santo, tu alcances cada uma dessas pessoas aqui nesta noite e faça delas, ó Deus, e nelas, Senhor, uma mudança. Senhor, eu acredito que tu és o Deus que transforma as pessoas. E que aquela pessoa que é extremamente carnal um dia pode ser espiritual. E aquela pessoa que é extremamente religiosa um dia pode ser, Senhor, mais afável. E aquela pessoa que é extremamente racional, ela pode ser um dia mais espiritual, mais sensível. Pai, eu peço agora que no poder do Espírito Santo, tu alcances agora e quebre todas as resistências. Quer da carne, quer, Senhor, lá no superego, quer, ó Deus, de uma mente extremamente racionalizada. Senhor, vem com o teu poder e opera mudanças, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, e eu te agradeço, porque eu sei que tu és fiel, porque se tu colocaste essa palavra no meu coração, é porque tu querias alcançar pessoas como me alcançou. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. E que o povo de Deus diga amém, amém. Olha, você vai rir muito, porque no dia a dia você vai lembrar desses negócios assim, é o meu id, é o meu ego, é o meu superego. Peça ao Espírito Santo, ele vai te dar a capacidade de equilíbrio do corpo, da alma e do espírito, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti o seu rosto, e que aquela graça, aquela unção do Espírito Santo tome conta de você, de tal forma que você possa viver dias maravilhosos. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que todo o povo de Deus diga amém. Ó, faz assim, ó. Beijinho santo, vamos embora, amém?